Bom dia, muito bom dia para você que acordou cedo hoje, nesse sábado, dia 18 de setembro, para obter um pouquinho mais de conhecimento. Estamos ao vivo daqui do Corém Paraná, através dos canais oficiais do Corém, através do YouTube, através do Facebook do Corém Paraná. Então, estamos aqui ao vivo. Eu sou a enfermeira Hélia, sou conselheira do Corém Paraná, e estamos aqui com a enfermeira Anselma, com o enfermeiro Márcio, que logo vai participar aqui da interação com vocês. Aproveitando, já dizendo para vocês que vocês podem enviar suas dúvidas, sugestões, e a gente vai conversar sobre todas elas logo após a explanação da enfermeira Anselma. Então, estamos aqui com vocês. Para você que é inscrito do Corém e está aqui conosco através nesse sábado, tá? Falando já com vocês, a nossa convidada de hoje, ela é a enfermeira Anselma e é pós-graduada em obstetrícia e ginecologia. Ela é pós-graduada também em estética. Ela também tem especialização em gestão empresarial, especialização em estética avançada, é especialista também em técnicas avançadas de harmonização corporal. Ela é proprietária, então, do Spa Vênus, tá? Que fica lá na Fazenda Rio Grande. Ela é sócia e proprietária do Instituto de Educação Luxor. Ela é desenvolvedora, tá, de várias linhas aí, e ela vai explicar melhor para vocês durante a explanação. Ela é desenvolvedora, então, de métodos de Slim Summer, e recentemente ela foi indicada, então, ao prêmio de empreendedorismo, né, paranaense. E logo vai receber esse prêmio aí, né? Então, com vocês, a enfermeira Anselma. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui explanando um pouco do nosso conhecimento sobre o empreendedorismo. Nós vamos falar hoje, então, sobre o empreendedorismo, né? Eu vou começar com o que é empreender, né? O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo, ele faz parte do iniciar, do começar, do vender algo, do planejar algo. É uma iniciativa de você implementar uma coisa nova ou de reformular dentro de uma empresa algo que já existe, tá? Isso é o empreender, é você inovar, né? A gente tem uma ideia, você pegar essa ideia e transformar ela em realidade e vender essa tua ideia em forma de produto, de empresa, de serviços dentro das empresas ou autonomamente, tá? Um para frente. Isso, tá? Então, o que é o empreender? Vamos começar lá. O que eu preciso para poder empreender, né? No geral, onde a gente vai começar? Você tem que ter uma ideia do empreendedorismo, né? O que eu quero vender? Aonde eu quero trabalhar? Qual que é o meu objetivo com essa ideia? O planejamento. Você tem que planejar. Como que eu vou desenvolver isso? Para quem que eu vou estar vendendo o meu trabalho? Para nós, enfermeiros, nós temos uma grande dificuldade em vender o nosso trabalho, pois nós temos lá na nossa educação, na graduação, do trabalho, a nossa visão é dentro do hospitalar, a nossa visão é do cuidado, né? Do trabalhar com amor, do prestar o cuidado ao paciente doente, né? O paciente com patologia que necessita desse cuidado. Então, o planejamento, a quem nós vamos fornecer o nosso trabalho, ele institui muito a parte financeira também, né? Para quem que eu vou vender, o como eu vou vender e o que eu quero de retorno disso que eu estou vendendo, porque há muitos investimentos dentro disso, né? O público-alvo, quem serão as pessoas para quem eu vou vender, né? O meu trabalho. São idosos, são crianças, adolescentes, qual faixa etária que eu vou querer atingir, qual o sexo que eu vou atingir, se é masculino ou se é feminino, a qual faixa financeira, né? Qual classe financeira que eu devo atingir. Às vezes é difícil a gente falar de, nossa, mas eu tenho que escolher, você tem que escolher para quem que você vai vender, para classe A, para classe B, para classe C, para você poder definir
valores ao teu trabalho, você está agregando valores dentro desse empreendimento. Uma motivação, o que te motiva a fazer aquilo? Né? É o financeiro, é o trabalho, é o direcionar o amor do que você tem naquela profissão, o conhecimento que você obteve, uma estratégia. Dentro do empreendedorismo, a gente tem que desenvolver uma estratégia planejada, escrita, né? Do que você vai precisar, qual segmento você vai direcionar aquela estratégia que você está tendo dentro do empreendedorismo. Por quê? Porque se você não tem uma estratégia, não tem como você começar o trabalho. Para a gente começar o trabalho, a gente tem que estar estrategicamente planejado e descrito tudo no papel. Muitas vezes eu vejo pessoas, colegas que vêm até mim procurar alguma orientação, que tem uma estratégia, tem motivação, sabe do público-alvo, mas isso não coloca isso no papel. Então, quando você não coloca isso descrito, se torna um pouco mais complicado de você seguir as etapas corretamente, tá? A localização, aonde eu vou empreender? A localização é um dos pontos mais importantes. Por quê? Eu tenho que saber qual o público que eu vou atender. A quem eu quero direcionar o meu trabalho. Eu vou dar um exemplo. A minha área é a área da estética. Se eu quiser montar um novo empreendimento, o que eu tenho que analisar? Eu não posso colocar uma clínica direcionada à estética numa avenida muito movimentada. Por quê? Porque essa avenida não vai ter... Eu tenho que ter um estacionamento. Não pode ter muito fluxo, movimento, barulho, porque o meu cliente vem me procurar para um momento de reflexão, de relaxamento, de tratamento, de cuidado a si. Então, o barulho vai atrapalhar. O estacionamento, né, como eu falei, é muito importante. O meu público-alvo é as mulheres e a gente sabe que algumas mulheres têm dificuldade com estacionamento. Então, é um ponto, assim... Muitas vezes você pode analisar que isso é irrisório. Não, mas vou pensar no estacionamento? Sim, tem que pensar. Eu tenho que dar esse conforto para minha cliente. Ela tem que ter onde estacionar o carro dela, o veículo dela. Tem que estar acessível a ela. Uma avenida é difícil de visualização, né? Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas saibam que eu esteja ali. Né? Então, a localização, o bairro, vai ser no bairro, vai ser no centro, grande centro, será que o meu empreendimento dentro de um grande centro vai ter resultado? Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Se eu vou atender público ou se simplesmente vou ter um consultório apenas físico, mas vou prestar atendimento fora do meu consultório, né? Aí você pode ter um consultório dentro de um centro comercial, um grande centro, e isso não vai interferir no teu atendimento se você for prestar serviços fora desse ambiente, tá? Visão do negócio, né? O que vem acontecendo à minha volta? O que o meu negócio diz? Tem novidades? Não tem novidades? Tem que sempre estar interagindo com as novidades que chegam, porque a modificação de leis, modificação de regras, de normas, produtos novos, investimentos novos, sempre a gente tem que ter essa visão muito ampla, né? O estudar e o conhecer em todas as fases do que você está prestando de serviço. O marketing, né? Que hoje a gente sabe que o marketing ele faz 50% das nossas vendas hoje é através de marketing, tanto os digitais quanto visual quanto pessoal, né? Os marketings digitais hoje em dia que nós temos Instagram, Facebook, o próprio Google, né? Nós vemos hoje que muita coisa se vende pelo marketing digital. Hoje em dia, tudo a gente vai procurar no marketing digital, né? Quando você precisa comprar alguma coisa no dia de hoje, qualquer tipo de serviço, eu digo comprar em aspecto trabalho e serviço, prestações de serviço. Quando você precisa de uma prestação de serviço, o primeiro local aonde você vai procurar, onde é? Na internet. Né? Então, os canais digitais hoje em dia são um marketing muito importante para a gente. O marketing visual, né? Que eu digo, o que você vê, você sempre vai estar lembrando. Então, hoje em dia, os outdoors, os banners, a panfletagem, tudo são marketings que realmente têm resultado dentro dos nossos empreendimentos. E o marketing pessoal, que é o famoso boca a boca. Quando você presta um trabalho bem feito,
sempre a pessoa vai te indicar para uma seguinte. E isso, hoje em dia, também conta muito. Eu sempre costumo dizer assim, que se você presta um trabalho bem prestado, se você presta um trabalho bem feito, a pessoa que recebeu o teu cuidado, ela vai te indicar para mais um. Porém, se você não prestou um cuidado bem feito, a pessoa não gostou da sua prestação de serviço, com certeza ela vai contar para mais 10. Então, o boca a boca, o trabalho bem feito e bem realizado se torna muito importante. No próximo, vamos falar então diretamente o que nos interessa, que é o empreendedorismo na enfermagem. Alguns anos atrás, a gente nem ouvia falar de empreendedorismo dentro da enfermagem, né? Na nossa graduação, nós estamos muito vetados a trabalhar intra-hospitalar. Eu via na minha própria graduação, alguns anos atrás, que acho que 70% da turma queria trabalhar na urgência e na emergência, queria trabalhar em ambulância, pronto-socorro, UTI. Então, você já sai da graduação com essa visão de trabalhar no alto risco, né? De fazer especializações em alto risco. Eu sempre imaginava que eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu já tinha aquela visão, não, eu quero fazer algo diferente. A primeira graduação da obstetrícia, eu já imaginava em ter uma clínica que trabalhasse com aleitamento materno, com orientação pós-parto, de cuidados na gestação. Então, desde a nossa graduação, a gente já vem com essa formação intra-hospitalar, saúde pública, né? Tudo nesse sentido. Mas o que a gente não sabe é que a enfermagem realmente ela já vem empreendendo, se a gente for buscar lá na nossa história, desde a Florence Nightingale. Por quê? Porque se a gente for buscar um pouquinho da história dela, a gente vai ver o que? A Florence, né, foi uma pessoa que saiu da sua residência e foi trabalhar, prestar serviços na guerra, né, na Guerra da Crimeia. E lá na Guerra da Crimeia, ela conseguiu coordenar uma enfermaria, ordenar por ordem os pacientes, por patologia clínica, por doença, né? Separar os pacientes dentro daquela enfermaria. E isso é empreender. E isso é empreender. Ela prestou o serviço dela à comunidade. Né? Tudo bem que ela fez voluntariamente na época, mas ela prestou o serviço, ela desenvolveu algo diferente e implantou, tá, né? E posteriormente à guerra, ela montou uma escola de enfermagem dentro do Hospital São Thomas, né? Onde iniciou as bases científicas da enfermagem, onde a gente teve início. Tá? Então, isso foi um princípio do empreendedorismo. Temos também, como outro exemplo, Ana Nery, que na Guerra do Paraguai, ela também vendo a necessidade, foi como voluntária, se cadastrou, né? Aprendeu as técnicas na enfermagem, prestou o seu serviço na guerra e dentro das enfermarias hospitalares, ela via que aquilo ali não supria a necessidade dos feridos da guerra. Sendo assim, com recursos próprios, ela montou uma enfermaria hospitalar de enfermagem, onde ela prestava os cuidados com recursos próprios, né? Ou seja, ela teve uma ideia de como empreender, como melhorar o que já existia dentro daquele hospital, ela viu o que estava faltando, montou uma enfermaria com recursos próprios, tá? E dentro daqueles recursos próprios, ela prestou o seu serviço à comunidade necessitada. E, citando mais um exemplo, nós temos a professora Ana Nery, que foi uma doutora em enfermagem, né, que é através dela que iniciou as nossas bases científicas e as bases científicas do nosso, que todo mundo conhece, tá? O conceito de empreendedorismo na enfermagem, ele está associado ao conjunto de características. Pode ir? A um conjunto de características profissionais e pessoais, tá? Dispor do senso de oportunidade, eu vou citar algumas delas assim. Olhando, a gente acha, nossa, mas é muita coisa. Realmente mas não é tão difícil
porque nós, intra-hospitalar, dentro de uma instituição hospitalar, nós já fazemos isso. É que muitas vezes a gente não nos tomamos conta de que fazemos todos esses passos, que a gente empreende de todas essas formas intra-hospitalar, prestando serviço para a empresa, né? Como um CLT, como um concurso, né? Mas nós prestamos todos esse conceito dentro de um ambiente de trabalho, sem entender que já estamos empreendendo, tá? Então eu coloquei alguns dos conceitos do empreendedorismo na enfermagem, tá? O que é o dispor do senso de oportunidade? O que é um senso de oportunidade? É você ver uma especialização que você faça, uma área que você gosta, e dentro dela você ter a possibilidade de estar abrindo o seu próprio negócio, trabalhando com aquilo que você se especializou. A autonomia, responsabilidade e ética, né? Autonomia e ética, eles têm que andar lado a lado. Porque quando você está dentro de um ambiente hospitalar ou que você presta serviço para outra pessoa, você tem alguém que está olhando você. E quando você é autônomo, você olha para você. Então, a ética e a responsabilidade com o que você presta de serviço é muito importante, porque você não tem ninguém te vigiando, você não tem ninguém te olhando, te cobrando. Então, você tem que se cobrar, você tem que se olhar. Então, a sua responsabilidade e a ética, ela tem que ser redobrada, né? É o que fazemos quando a gente deita na cama, aquele ditado, você deita na cama e você pensa, a tua consciência está tranquila com tudo que você prestou, o teu serviço foi bem prestado, está dentro da lei, está regulamentado, você fez o que tinha que ser feito, né? Então a autonomia, ela traz uma responsabilidade muito maior, porque você é responsável por tudo que você faz. A independência e a flexibilidade, né? Ser independente e ser flexível. O que não nos traz, muitas vezes, nós sabemos que a maioria dos profissionais na área de saúde trabalham em 2, 3 empregos, né? E muitas vezes a gente tem aquele pensamento errôneo, se eu for um empreendedor eu vou trabalhar em um emprego só. Vai, mas vai trabalhar pelos 3, tá? Porque realmente o trabalho é árduo, o trabalho é grande, são horas de trabalho, não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem 10º. Então, trabalhar, a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Só que dessa vez, vamos poder trabalhar independentemente, mostrando o nosso conhecimento para as pessoas. Ser determinado e inovador, né? A inovação está no mercado. Todo dia aparece um produto novo, todo dia aparece uma área nova, então sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar estudando, procurando conhecimento, se atualizando. Proativo, autoconfiante, disciplinado, né? Tem que ter disciplina, não é porque você trabalha para você, porque você empreende, que você não tem horário, né? Tem que ser disciplinado no horário, sim. Muitas vezes você vai ser o primeiro a chegar e o último a sair, tá? Comunicativo, o que às vezes se torna um pouco uma barreira, né? Para mim sempre foi uma barreira ser comunicativa, né? Hoje estar aqui para mim é vencendo uma barreira, né? Porque nós estamos acostumados a conversar com o paciente, a conversar com o colega de trabalho, a explicar dentro do nosso ambiente. Quando você tem que falar para uma gama de pessoas maior, isso se torna uma barreira, né? E é uma barreira que a gente tem que vencer. Como eu falei lá no que é empreender, né? O marketing é muito importante. Então você vai vender o teu trabalho. Então você vai ser um vendedor, indiferente de qual ramo você seguir dentro do empreendedorismo. Tomar os riscos calculados, tá? Todo empreendimento tem seus riscos, principalmente agora, né? Nessa época em que estamos vivendo da pandemia, que muitos ambientes de trabalho no empreendedorismo teve queda. Você se manter
dentro do mercado de trabalho não foi fácil, né? Não, foi desafiador você manter um empreendimento em evolução dentro da pandemia, foi algo muito difícil de se conseguir. Mas, graças a Deus, quem tem aquele risco calculado, foi autoconfiante, independente, flexível, conseguiu abrir esse leque, modificar muitas coisas, né? Ver uma nova forma de trabalho. Eu acho, né, nós vemos o que dentro dessa pandemia que houve. Muitas pessoas perderam seus empregos e foram obrigados a empreender, né? Então, de certa forma, para algumas pessoas, a pandemia alavancou uma carreira, alavancou um negócio, fez com que se tivessem ideias novas, inovações dentro das áreas de empreendedorismos, né? Porque as pessoas tinham que sobreviver. E para sobreviver, você tem que inovar, né? Então, muita gente abriu negócios novos. Hoje, se você olhar, muita gente que antes trabalhava como um funcionário, hoje é seu próprio patrão, porque foi obrigado a fazer isso nesse período. Agir de forma holística, né? Olhando para todos os lados, realizar a gestão financeira e de conflitos, né? Dentro do empreendimento, gestão financeira é muito importante. Quando eu iniciei no empreendedorismo, eu não tinha essa noção, tive que fazer uma pós-graduação em gestão e empresarial para poder aprender a trabalhar com custos e gastos e ganhos e perdas, né? O que você ganha, o que você não ganha. Esse tipo de cálculo a gente não aprende na faculdade, né? Então eu tive que sair um pouco dessa área da enfermagem, passar para a área da gestão para poder entender um pouco mais sobre gestão financeira. Quando você empreende, é muito importante você saber, pois o teu negócio, ele depende disso, depende da parte financeira, tá? E da gestão de conflitos no geral. Você com seu financeiro, você com seu familiar, você com o teu ambiente de trabalho, você com funcionários, né? Com terceirizados, para quem você presta serviço, conflitos sempre vão existir. E você gerenciar esse conflito é muito importante. E ter a consciência legislativa, que é você conhecer a lei onde você está agindo. Tanto na lei do exercício profissional, nas leis específicas de cada segmento, nas leis do Estado, né, da legislação vigente para você abrir o seu próprio negócio, tudo isso é muito importante. As barreiras do empreendedorismo na enfermagem. Como eu falei, existem, vocês forem procurar, pouquíssimos artigos, pouquíssimos textos, dissertações que falam sobre o empreendedorismo na enfermagem. É um texto muito novo, é muito recente, a população ainda não tem aquela visão de ver o enfermeiro frente a um consultório, tá? Hoje algumas pessoas ainda perguntam para mim qual a sua formação. Quando eu falo eu sou enfermeira, eu falo, nossa, mas você abandonou a enfermagem para trabalhar com a estética? Eu digo, não, eu não abandonei a enfermagem para trabalhar com a estética. Eu trabalho num segmento que a minha formação de graduação me permite trabalhar, que é a estética, que é o cuidado, né? As pessoas estão muito acostumadas a ver o enfermeiro como cuidador de doenças, né? De pacientes com patologia, de pessoas com patologias. Mas não, ou do serviço com cuidado, gestante, amamentação, né? Não é isso. Na área que eu segui, a área da estética, é um cuidado, porque a autoestima é um cuidado. Você levar a autoestima à pessoa é um cuidado da enfermagem também. Né? Você fazer com que o seu cliente se sinta bem, nada mais emocionante do que você olhar um cliente que chega com uma visão distorcida do seu corpo, do seu rosto e voltar com um resultado positivo e olhar para você e dizer assim, nossa, estou me sentindo uma nova mulher.
né? Ou um novo homem, porque hoje os homens procuram a estética tanto quanto as mulheres. E isso é empreender na enfermagem, isso é o enfermeiro se destacar. E a gente não vê muito se falando disso. Quando você diz um enfermeiro abrir um consultório, as pessoas às vezes te olham e falam, nossa, mas consultório de enfermagem, né? A população está acostumada a ver um enfermeiro trabalhando dentro do hospital, né? Ou dentro de uma ambulância, ou na saúde pública, mas não estão acostumados, tá? Então, existem algumas barreiras que a gente enfrenta quando inicia no empreendedorismo, tá? A primeira barreira é a barreira do conhecimento. Nós não aprendemos sobre o empreendedorismo na nossa graduação, né? Pode ser que agora algumas faculdades, algumas graduações comecem a colocar isso dentro da sua grade curricular, mas na nossa grade curricular não existe uma pauta, ou um tema, ou um dia de aula sequer que fale sobre o empreender do profissional, que o enfermeiro pode empreender, né? Uma aula de gestão, uma aula de administração, isso a gente não aprende na nossa graduação. Então, assim, a barreira do conhecimento, ela é muito grande, tá? Nós não estamos, assim, adaptados. A gente não cria esse conhecimento de que podemos empreender. É muito recente, é muito novo, né? Vocês vão ver que a resolução que nos permite clínicas hoje é muito recente. Barreiras pessoais, né? Que é o que está ligado ao indivíduo enfermeiro mesmo se achar capaz e capacitado a empreender, a colocar o seu conhecimento em primeiro lugar, a não estar vetado a um vínculo empregatício, a não ter um vínculo com outra instituição, ele ser a instituição. O enfermeiro, ele não tem essa visão, que nós somos instituição, nós podemos empreender, né? Se formos olhar dentro da nossa formação ou dentro do nosso trabalho, vou citar intra-hospitalar, nós descrevemos os protocolos, nós gerenciamos instituições, nós coordenamos equipes, nós direcionamos cuidados dentro de um hospital. Então, por que não podemos fazer isso fora dele? Porque nós não podemos ter essa autonomia e se enxergar autônomo. Então, é uma barreira que a gente tem que quebrar. Nós somos capazes, nós temos formação para isso e capacitação para isso. Então, não dependemos de alguém para fazer isso por nós, tá? As barreiras ético-legais, né? De cada estado, cada município tem as suas legalidades dentro daquele empreendimento. Então, quando eu iniciei, eu tive dificuldades dessas barreiras legais, porque são muitos documentos, eu vou mostrar aqui para vocês, é documento, é papel, é legislação, é regra, é lei. Então, até você se adaptar a tudo isso, é uma barreira muito grande e muita gente acaba lendo e desistindo, tá? Ah, não vou fazer, dá muito trabalho, vou continuar lá onde eu estou, tá? E eu coloquei uma barreira a mais aqui na minha apresentação, que é a barreira do amor, né? Então, eu falo, mas o que é a barreira do amor? Enfermeiro aprende a trabalhar por amor, né? A gente aprende lá, todo mundo acha que o enfermeiro tem que trabalhar por amor à profissão. Claro que tem, eu acho que todo mundo tem que ter amor no que faz, mas isso não nos impede de ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem que amar o que faz? Tem, mas a gente também tem que ganhar por isso, né? A gente tem que se valorizar, valorizar o teu conhecimento, valorizar o teu trabalho, o seu empreendimento, o que você colocou dentro disso, o quanto você gastou para chegar a essa formação. A gente sabe que não é barato uma universidade, a gente sabe que não é barato uma pós-graduação. Qualquer curso que você for fazer é caro, tudo te gera custo. Então, assim, a gente ama o que faz, eu amo a minha profissão, mas eu quero ganhar dinheiro com ela, né? Então, você pode juntar o útil com o agradável. Então, a gente tem que tirar essa barreira da frente da gente, que enfermeiro tem que trabalhar por amor. Enfermeiro tem que trabalhar para ganhar pelo que ele faz, porque nós merecemos ganhar pelo que a gente faz,
né? O justo, né? Não é ganhar mais, não é tirar de ninguém, é você ganhar o justo pelo que você oferece e o tanto de conhecimento que a gente gera. Eu vejo entre tantas profissões, eu acho que o enfermeiro é o profissional que mais se especializa, que estuda, que mais corre atrás. Eu nunca vi um enfermeiro colega meu, ou até mesmo um técnico colega meu que não fez a faculdade de enfermagem, que terminou a faculdade, que não correu fazer a pós-graduação e que emenda uma pós-graduação na outra. Então a gente vê que o nosso conhecimento é muito mútuo, o nosso conhecimento é muito grande para a gente viver só da barreira do amor, né? Então a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Algumas legislações, né, pertinentes aqui à nossa profissão, que são a lei que dispõe da regulamentação do exercício da enfermagem, que todo mundo conhece, né, o decreto. A resolução, coloquei aqui para vocês a resolução do COFEM 568/2018, que legaliza, né, que aprova o regulamento dos consultórios de enfermagem e clínicas de enfermagem. Coloquei aqui para vocês anotarem aí num rascunho, ir lá e ler sobre eu não vou dissertar sobre a lei, porque é muita coisa, né? A gente não tem tempo para dissertar sobre ela, mas coloquei ela aqui para vocês saberem que existe uma lei que regulamenta a nossa profissão, uma lei que regulamenta o nosso direito de abrir um consultório, uma clínica. Muita gente se barra nisso, pergunta, mas será que eu posso abrir um consultório? Enfermeiro pode ter consultório? Pode, está legalizado, está lá na legislação, tá? Então, na hora que você tiver um tempinho, vai lá e leia, porque é bom sempre a gente saber sobre isso, tá? Algumas pessoas vão até dizer, nossa, nem sabia que existia uma lei que falava sobre isso. E existe, tá? No site do COFEM tem todas elas descritas lá. E existem leis que regulamentam cada profissão, tá? Tem a lei que regulamenta a estética, tem a resolução que regulamenta a acupuntura. Então, cada uma tem a sua legislação, cada estado, ele direciona o seu profissional, tá? Onde que nós podemos empreender, né? Que é uma questão que me perguntam sempre. Ah, mas o que eu posso fazer fora do hospital? O que dá para fazer? Né, ou melhor ainda, quando você diz assim, o enfermeiro pode trabalhar empreendendo. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Tenho certeza que a maioria do pessoal pensou home care, né? Eu tenho certeza que muita gente pensou nisso, o home care. Né? Dá para empreender no home care? Claro que dá. Pode passar. O home care, né? Então, é o mais conhecido dentre todas as pessoas, né? O enfermeiro pode montar uma empresa de home care e prestar serviços de home care, ou ele pode ser ele mesmo o atendimento em domicílio, né? Com cursos, palestras, orientações, consultor dentro da casa do cuidado, né? Hoje eu esqueci até de colocar ali o número da resolução, mas tem uma resolução que regulamenta, nova, se eu não me engano é do ano passado, é desse ano, que regulamenta a tabela de valores que o enfermeiro pode cobrar dos seus procedimentos. É desse ano, né? Que uma tabela de valores que o enfermeiro tem para cobrar do seu trabalho, né, que qualifica ali os nossos procedimentos. E uma dica, façam valer essa tabela, né? Não prostituam o seu trabalho, porque a gente estudou para isso, a gente tem conhecimento técnico-científico para isso. E se você fizer alguma coisa que não está dentro do padrão, dentro da legislação, você vai ser punido por isso, né? Então, você tem que cobrar o que vale o seu trabalho, tá? Não cobrem a menos, não prostituam a nossa profissão, porque elevar a nossa profissão a um patamar maior depende da gente mesmo, tá? Não aceitar menos do que nós merecemos, somos nós que vamos fazer isso, tá? Muitas vezes a gente vê colegas reclamando, mas nossa, eu fui fazer um procedimento, cobrei tanto, você fica só olhando e fala, meu Deus, um absurdo você, ou não cobrar, né? Ou não cobrar, eu só para fazer uma intramuscular, você pode fazer para mim? Posso, cobro tanto. Mas você vai cobrar para fazer
A gente estudou para isso, a gente pagou faculdade, a gente pagou conhecimento, a gente passou horas na frente de livros, é um conhecimento técnico-científico, você tem que valorizar o que você faz, tá? Porque ninguém vai valorizar mais do que você, né? Se todo mundo fizer isso, nós conseguimos elevar nossa profissão sempre a um patamar maior, tá? Então, isso é no home care. Hotelarias e pousadas para terceira idade, tá? Desde que tenha uma equipe interdisciplinar, assim, falando de que todo empreendimento que nós fazemos, existem leis e regras a serem seguidas, tá? Então, você vai montar uma hotelaria ou uma pousada para uma terceira idade, lógico que você tem que seguir as regras da lei numa equipe interdisciplinar, mas o enfermeiro pode ser o proprietário daquele ambiente e gerenciar isso, tá? Assessorias e consultorias, tá? Todo enfermeiro pode ser consultor dentro da sua área legalizada, desde que ele compreenda, entenda e tenha uma descrição sobre aquilo. A acupuntura, né, foi legalizada agora, ainda existe uma briga entre pode, não pode, mas por enquanto está legalizado a especialização da acupuntura dentro da área da enfermagem. Empresas de esterilização, tá? É uma coisa nova que eu acho que pouca gente conhece, que o enfermeiro pode, né? Quem melhor para entender de esterilização do que o enfermeiro, né? Quem que trabalha dentro dos centros de esterilizações é o enfermeiro, né? A enfermagem em geral, né? As empresas de transporte e atendimentos a paciente, consultórios de amamentação e vacinação. Agora há pouco tempo teve um impedimento sobre a colocação do DIU, né, que é uma briga constante entre poder e não poder, a colocação de DIUs em consultórios de enfermagem. Eu tenho uma colega que ela é lá de Goiás, ela tem ela é lá do Nordeste. Ela tem um consultório de enfermagem e ela atende mulheres, né, e ela tem uma gama de clientes muito grande. E você vê as declarações das mulheres que são atendidas por ela, elas dizem assim, que elas preferem ir ao consultório de enfermagem porque elas se sentem mais seguras com a enfermeira para fazer os procedimentos, né? Coleta de preventivo, orientação, ela faz orientação de gestante, amamentação. Então, ela conseguiu abrir a mente, é uma cidade pequena, mas ela abriu a mente das pessoas dentro dessa cidade, ela é pioneira dentro do município, num consultório de enfermagem, tá? Então, nós podemos, é só ter um foco, uma determinação e prestar o serviço com qualidade, né? Você tem que ter qualificação no que você está ensinando. Lojas de materiais médico-hospitalar, empresa para treinamentos e capacitação, promoção de eventos educacionais e de saúde, tá? Essas partes de treinamento, capacitação, eventos educacionais, pode ser prestada tanto para empresas, quanto para cursos particulares, que você mesmo direciona esses cursos, quanto intra-hospitalares, tá? Você pode vender o teu trabalho ou a tua ideia para outras instituições, tá? E a estética, né, que foi regulamentada na 626 de 2020, né, que alterou a resolução do COFEN de 529 de 2016, que é a área onde eu estou mais habituada, é a área que eu atuo hoje, tá? O que é preciso para abrir uma empresa, tá? Lógico, se você for trabalhar lá no home care sozinho, você não vai precisar de tudo isso, tá? Mas aí eu quero abrir uma empresa, assim, como é que eu faço? O que eu preciso ter para abrir uma empresa, tá? Tem que estar regulamentado na classe do Corém, claro, né? Tanto na sua categoria quanto na especialização, tem que ter essa legalização, né? Nós somos fiscalizados por um órgão maior, então temos que estar em dia com o nosso conselho de classe, tá? Conhecer as normas da vigilância sanitária e do bombeiro e ambos os alvarás, tá? Hoje, a vigilância sanitária define o nosso ambiente de trabalho, você tem que estar dentro das regras. O que eu vejo assim, para nós enfermeiros, isso não é uma barreira, né? Pois nós conhecemos todas as normas técnicas da vigilância sanitária, que são as normas com as quais a gente trabalha
em ambientes hospitalares, tá? São as mesmas normas, tem uma RDC que define o que você precisa ter, como é que tem que ter, né? Exemplos, a parede tem que ser lavável, tem que ter pia no ambiente que você for fazer o seu procedimento, né? Tem que ter normas, tem que ter regras, então tá tudo lá descrito certinho. Ter responsabilidade técnica perante inscrição do Corém e vigilância sanitária, tá? São 2 inscrições, faz uma inscrição no Corém, lá no site tem, você faz a inscrição, depois envia a documentação do que você vai prestar de serviço para você ter essa responsabilidade técnica. E depois faz na vigilância sanitária, tira lá o documento também. O CNPJ do local com o seu nome registrado e o alvará de funcionamento, se você tiver uma empresa física, ter um POP, tá? A gente tem que ter um protocolo operacional padrão, né? Dos procedimentos que você vai realizar dentro do seu ambiente. Os documentos direcionados ao atendimento. É o termo de consentimento livre e esclarecido em casos de procedimentos que você for realizar no paciente, os prontuários, cadastros e termos, todos têm que estar registrados, assinados, descritos. Por quê? Quando você abre uma empresa, você está prestando serviço. A sua obrigação é prestar um serviço de qualidade. Então, você tem que ter tudo documentado, tá? Para evitar futuras dores de cabeça. Então, tem que estar tudo documentado, descrito, orientado ao cliente e assinado, tanto pelo profissional quanto pelo cliente. Pode passar. Uma pergunta que sempre me fazem: o enfermeiro pode ser MEI? Não, o enfermeiro não pode ser MEI, tá? O que é o MEI? É o microempreendedor individual, tá? Por que o enfermeiro não pode ser MEI? Porque existe uma regra do Comitê Gestor do Simples Nacional que ele define, existe uma lista que define quem pode ser MEI. E todas as pessoas que respondem a um conselho de classe não estão nessa lista, porque a gente já tem um órgão que nos rege, né? No nosso caso é o Corém. A gente já tem um órgão que nos rege, então não podemos ser MEI por definição do próprio Comitê Gestor do Simples Nacional. Tá? Então, o enfermeiro, se ele quer abrir uma empresa, se ele quer empreender, ele tem que abrir um CNPJ para poder legalizar a sua função, tá? Um conselho que eu dou: não trabalhar ilegalmente, porque quando você trabalha dentro da lei, você não teme futuros problemas, né? Então, você tem que estar dentro da lei para disseminar, para evitar que você tenha problemas futuramente, tá? Pode. Tá. Então, eu coloquei ali nas considerações finais, mas eu deixei umas dicas aqui para vocês sobre 6 dicas para o empreendedor, né? Coloquei lá. Maturidade profissional. Eu não coloquei no slide porque isso eu defini ontem. Eu sou assim, eu defino as coisas meio que de última hora. Deixa eu só achar ele aqui. Tá? 6 dicas para o empreendedor. Primeiro, maturidade profissional. Você tem que saber o que você quer, você tem que ter visão do que você quer e dedicação dentro daquilo que você quer empreender. Não é fácil empreender, tá? Principalmente agora, nessa época da pandemia, quem já empreende, quem já trabalha, sabe as dificuldades que nós tivemos, né? Com o vírus aumentando e fecha. Eu, na minha área, é uma área que não é essencial, que é vista como não essencial, né? Apesar de trabalhar com autocuidado, é uma área que a gente, né, acaba não sendo essencial. Então abre, fecha, abre. Você tem que pagar funcionário no final do mês, você tem que pagar a conta. Então, isso tudo você tem que ter uma maturidade muito grande para manter firme e não desistir, tá? Formação complementar tem que estar sempre atualizado,
tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre correndo atrás de inovações, está envolvido com artigos científicos dentro da área e disseminando esse conhecimento também para outros colegas. Um planejamento. Eu sempre digo que a gente tem que ter um planejamento a curto, a médio e longo prazo, né? O que eu vou fazer amanhã no meu trabalho? O que eu preciso fazer para dezembro no meu trabalho? E o que eu quero daqui 5 anos na minha profissão? Então, sempre a gente tem que planejar. Um capital de giro, temos que ter uma reserva, né? Porque agora a gente viu na pandemia o quanto a gente precisou de uma reserva, né? O quanto você precisa se precaver, tá? Não vou vender ilusões aqui para vocês e achar assim, olha, gente, para de lá de trabalhar no hospital, termina tudo, abandona o CLT e vai empreender porque é fácil. Não é fácil, não é fácil. Você tem que abrir mão de muitas coisas, de muitas horas de descanso, né? Se a gente já não descansa trabalhando em 2, 3 empregos, quando você empreende, você descansa menos ainda, mas vale a pena, né? Então, e investimento, você tem que ter o capital de giro para investir, tá? Ousadia, né? A gente tem que ser ousado, e você colocar a cara mesmo e mostrar o seu trabalho e esquecer das rotinas, né? Porque você, quando empreende, você não tem mais rotina. Hoje, no café da manhã, a gente estava falando sobre isso, que a gente, quando é empreendedor, a gente não tem sábado, a gente não tem domingo, a gente não tem férias. Se você quer viajar, você tem que planejar muito antes, e você nunca vai tirar 30 dias de férias, porque como você vai ficar 30 dias sem trabalhar? É impossível, né? Você empreender, ficar 30 dias, o máximo que você consegue é fazer uma viagem rápida de 5, 6 dias, no máximo, e ainda assim, com o celular na mão, porque você deixou seu empreendimento lá, tá? Então, não é fácil, mas todos nós podemos. Pode passar. Né? Até deixei aqui, ó, não é fácil, mas todos nós podemos, porque de cuidados nós entendemos, tá? E caso tenha ficado alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar ali no chat, ou, né, vou estar à disposição, se alguém quiser seguir meu Instagram profissional, Espelho da Flávia, vou estar lá, posso responder, ou alguém que tiver alguma dúvida, estiver dentro da minha capacitação para orientar, vou estar à disposição. E é isso. Muito obrigada, espero que tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas sobre o empreendedorismo. Vamos voltar aqui com a Hélia e o Márcio. Vamos estar juntos, com essas duas feras. A professora Hélia, que eu conheço há muitos anos, que a gente até se espantou quando a gente olhou, né? Eu falei assim, nossa, a gente se conhece há mais de 10 anos. Eu falei, não é melhor não falar isso. É muito tempo, né? É bastante tempo. Obrigada, professora Selma. Obrigada. É melhor a gente não falar realmente quanto tempo e nem de onde a gente se conhece, né? É, verdade. Então, a gente teve bastante interação durante esse tempo. O pessoal gostou bastante. Ai, que bom. Já veio algumas ideias, né? O pessoal interagiu pelas redes sociais. Recebi bastante mensagem também pelos grupos. E algumas vieram também pelo aplicativo, pelo WhatsApp particular. Então, eu gostaria de já perguntar que você nos contasse quais as suas dificuldades, né? Essa sua experiência que você teve, né? Uhum. Você que está aí empreendendo e agora expandindo para outros estados. A minha sócia que está aí. As suas dificuldades, né? Para iniciar a sua empresa, as suas barreiras que você teve. Em primeiro lugar, assim, a barreira pessoal mesmo, porque eu fiquei 16 anos trabalhando dentro intra-hospitalar. E você olhar com outra visão e você ver que você pode empreender. Quando eu entrei na área da estética, vamos falar assim, né? Eu entrei porque eu queria só um complemento na minha renda, né? Eu falei, vou fazer uma especialização aqui nessa área da estética para me complementar a minha renda. Eu trabalhava à noite e de dia eu trabalhava com a estética. E aquilo foi se tornando cada vez maior, você vai vendo que você pode mais, Quando surgiu a oportunidade
de eu assumir a frente da clínica que eu tenho hoje, eu deitei na minha cama e pensei, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Falei, não, vou tentar, né? Você fala assim, não, vou tentar. E quando eu entrei mesmo no empreendedorismo, eu não entendia nada de empreender. Nada. Foi tudo assim no dia a dia, né? No quebrando a cara, no batendo na porta, com vigilância sanitária e vai e vê, com alvará de funcionamento, é bombeiro, é muito, tudo muito complicado, né? Quando a engenheira chegou para mim e falou assim: ah, você precisa ter um relatório técnico e encaminhar na vigilância. Eu fiquei, meu Deus, o que é um relatório técnico? Tive que pesquisar, né? Financeiro, ah, eu vou vender um produto, vou vender um trabalho. Ai, quanto que eu posso cobrar? No começo, o que eu fazia? Olhava mais ou menos quanto que era o preço do mercado e você vai ali e cobra o teu valor, né? Fala, eu vou fazer mais ou menos igual fulano faz, porque fulano faz assim, mas eu vi que aquilo não estava me direcionando para onde eu queria. Foi aí que eu comecei a fazer a pós em gestão empresarial, né? Pós-graduação, especialização em gestão, e comecei a ver que eu estava fazendo tudo errado, né? Falei, meu Deus, vamos começar de novo. Foi aí que a gente começou a fazer modificações realmente, né? Foi de você calcular o teu trabalho, de você colocar o custo-benefício, se aquilo ali vale a pena, aquilo ali não vale. Comecei a modificar. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu quero ganhar dinheiro, então eu vejo oportunidade em tudo, né? Como a linha que eu tenho de cosmético, por exemplo. Os clientes vêm, fazem o procedimento e comprava de outra pessoa para usar em casa o cosmético. Eu falei, não, mas por que ela vai comprar de outro se eu posso, né? Eu tenho uma amiga que ela é cosmetóloga, farmacêutica, tem uma empresa de manipulação. Um dia sentei com ela e falei, vamos montar uma linha de cosmético? Vamos. O que a gente precisa? Eu preciso de um produto que faça isso, isso, isso e isso. Então, vamos montar. Então, empreendi em mais um ramo. Por quê? Porque você tem que ver holisticamente, você tem que olhar para todos os lados. Então, se eu posso fornecer o trabalho, o que ela vai usar em casa e o pós, eu vou oferecer. Eu vou ganhar com os dois, vou. E o meu cliente vai ter uma qualidade maior no atendimento, porque eu sei que ele está usando em casa, né? Então, não foi fácil chegar até aqui, mas eu ainda acho que eu tô indo rápido demais, porque faz 3 anos, 4 anos que eu tenho a clínica, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma agenda bem apertada, uma gama de atendimentos assim bem grande mensal. E eu atendo mais outras clínicas fora, presto serviço em outras clínicas, mais 5 clínicas fora. E graças a Deus, hoje eu consigo difundir o meu trabalho. Quem me conhece sabe, quem conhece o meu trabalho gosta do trabalho, sempre volta, né? Então, assim, não é fácil, é uma barreira grande de conhecimento. Você tem que conhecer muito, você tem que se aprofundar muito dentro, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não aprende isso na faculdade. O fato de você empreender, a gente aprende, um exemplo, a legislação, as regras da vigilância sanitária. Você aprende o que você vai usar dentro do hospital. Você aprende o que você vai usar no home care, dentro de uma ambulância, na saúde pública. Mas você não aprende como que você faz isso dentro de uma clínica sua, né? Então, isso tudo você tem que buscar, né? É até um adendo, assim, que eu acho que as universidades, em geral, têm que começar a olhar o enfermeiro com essa visão, né? Tirar aquela venda do enfermeiro. O enfermeiro é formado para trabalhar dentro de um hospital e abrir, né, a visão para que ele possa fazer muito mais na saúde pública. Mas você não... Você deixaria, então, isso como dica, então, para quem está saindo da faculdade, começar e deseja empreender, né? Sim. Já começar por isso, a se especializar, procurar, então, essas dicas de como empreender, e procurar, então, essa vigilância, essas normas da vigilância, a como empreender, a como olhar o enfermeiro se especializar, com essa visão, então, né? na gestão. Sim, é uma dica que eu deixo. Você tem que ter uma assessoria, né? Porque a gente sabe tirar que tudo é questão financeira, aquela né? venda.
hoje eu não aprender. tenho condição E procurar, de então, fazer essa- uma pós-graduação em gestão. Né? Então essa comece pelo vigilância, menos com uma essas assessoria. normas da vigilância, Né? a como Pelo menos empreender, a se como assessoriar. com esse- Você com essa encurta visão, o né, caminho. gestão. Eu falo assim, eu Sim. trilhei o caminho mais longo, É uma dica porque eu que não eu fui deixo. realmente Você tem que atrás ter uma dessa parte assessoria. de empreendedorismo quando eu entrei no empreendedorismo. Fui cara e coragem e fui aprendendo nesse dia a dia, né? E quando você procura uma assessoria, uma consultoria de alguém que senta e fala para você, ó, o que você vai precisar, tá aqui, vamos fazer? Vamos. Né? É um caminho mais curto, ao qual você pelo menos começa no teu... Já que a gente não aprende na faculdade, né? Porque você se especializar na tua área, né? Um exemplo, a minha área é estética. Eu sou especializada na minha área porque eu aprendi isso na minha pós-graduação. Nas minhas pós, né? Fiz 3 pós em estética. Na minha pós-graduação em estética, eu aprendi isso. Então, eu foquei muito em aprender o trabalho da estética. E eu esqueci que para empreender, eu tinha que aprender outros caminhos, né? Que lá dentro da pós eu também não aprendi a empreender. Né? Eu fui aprender na gestão. São 2 caminhos totalmente diferentes, mas que lá na frente eles acabam se juntando. Né? Um é tão importante quanto o outro. Porque você começar... eu costumo dizer assim, a gente vai tirar dinheiro para fazer isso. Né? Você vai investir. É um investimento alto, porque a gente sabe que nada hoje em dia sai barato. É um investimento alto. Então, quando você vai investir, você tem que saber o que você vai ter de retorno daquilo. Né? Para você não fechar as portas. Estatisticamente, hoje em dia, metade das empresas que abrem sem um planejamento fecham nos 2 primeiros anos. Né? Isso fora da pandemia. Né? Agora, na pandemia, a gente teve muito mais... Essa estatística subiu lá em cima. Então, você tem que ter um planejamento financeiro. Né? Porque a gente tem que... Quando a gente trabalha num CLT, um concurso, você, final do mês, recebe. Né? E quando você trabalha para você, não. Você trabalha um dia de cada vez. Né? Você já trabalha hoje pensando na conta de amanhã, na conta de depois. Você efetua um procedimento hoje já pensando, nossa, eu tenho que comprar material e o material acabou e está acabando e eu não posso te acabar porque sem material você também não trabalha. Né? Não é simplesmente vou fazer uma requisição e ir lá buscar o material no almoxarifado. Né? Não, o teu material você tem que comprar. Então, tudo isso você tem que prever. Cada conta de água, conta de luz, conta do aluguel, a conta do IPTU do imóvel, o funcionário que você tem que ter, o telefone, a internet. Então, assim, é muita coisa que você utiliza. E tudo isso tem que estar otimizado, tudo descrito, porque senão chega no final do mês, chega no final das contas, a conta não fecha. Né? E acaba não evoluindo com o teu empreendimento. É muito pé no chão mesmo, né? Trabalho, muito trabalho. É você trabalhar... Eu costumo dizer que às vezes eu chego em casa às 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, tem cliente mandando mensagem, aí você fica atendo, não atendo, você fala, atendo. Você tem que atender. Por quê? Porque é aquele cliente que mantém o teu negócio aberto. Né? Então, você atende, você presta serviço. Olha, se eu posso no domingo, você consegue me atender no domingo? Atendo. Eu ia viajar, não vou mais, vou atender aqui. Mas o Né? enfermeiro, então, é muito isso. O enfermeiro, ele está acostumado com essa flexibilidade, então, ele tem essa noção já de empreender, e que o empreendedor, ele não tem esse horário, Sim. então ele está habituado. O enfermeiro, eu sempre costumo assim, nós enfermeiros somos os que mais... temos chances de nos dar bem no empreendedorismo, porque a gente já tem todo esse conhecimento, né? Dentro de um hospital, quem é gestor? Geralmente é o enfermeiro, né? As autoridades sanitárias é o enfermeiro. Então, o enfermeiro já tem a visão de empreender, ele só tem que mudar a visão de que ele tem que empreender para os outros e mudar para dizer ele tem que empreender para ele mesmo, né? Fazer o seu empreendedorismo para si, usar o conhecimento para si mesmo. Mais uma vez, bom dia a todos da enfermagem, né? Hoje desprenderam um minutinho do seu tempo para estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Não é uma coisa nova, né? Mas dentro da enfermagem ainda precisamos galgar muito para ter esse conhecimento.
Obrigado, Anselma, uma excelente palestra, né? Eu acho que fica aí hoje uma manhã bem produtiva para aqueles que conseguiram participar. Aproveitando e respondendo a pergunta da Lucineide Maia, ela pergunta sobre o certificado. Vai fornecer o certificado? Sim. Após a palestra, vai entrar algumas questões no mesmo link que vocês acessaram para fazer a inscrição. Respondendo às questões, logo em seguida você consegue imprimir o seu certificado. Outra pergunta, essa palestra vai ficar gravada para pessoas ou outras pessoas, ou nós mesmos assistir outras vezes? Sim, essa palestra fica gravada e nós podemos acessar, né, várias vezes e assistir quantas vezes necessário. Eu aposto que não vamos enjoar de assistir essa palestra, né, Marcelo? Que bom. Mas voltando aqui com relação às questões, às perguntas, às dúvidas, né, dos nossos participantes. Tem várias aqui, várias. Vamos ver. Como foi para você se manter durante essa instabilidade da pandemia? Você comentou um pouquinho lá no início da sua apresentação, né, que algumas pessoas conseguiram empreender um pouco melhor durante a pandemia, né? E algumas pessoas tiveram muita dificuldade com ela. Como que foi para a Anselma passar por esse período? Então, não foi fácil. Foi a inovação. Foi você deitar no travesseiro e pensar como que eu vou pagar a conta desse mês se eu fiquei 10 dias fechado. É o empreender. Nós ficamos de porta fechada, mas trabalhamos online, né? Eu tenho algumas funcionárias que trabalham comigo. Sentei com elas, a minha intenção nunca foi mandar ninguém embora, né? E eu falo que você tem que ter uma equipe forte, né? O enfermeiro tem que ter uma equipe forte em todos os âmbitos. Eu tenho uma equipe maravilhosa, isso é excelente. Sentei e falei, gente, precisamos vender. Como é que a gente vai fazer para vender o nosso produto se a gente está fechado? Marketing, internet, é o que nós falamos, né? Sobre você usar as redes sociais e a internet para empreender. E foi aí que a gente inventou a nova modalidade de vender online. E vendia com promoção, quem comprasse agora para usar depois que acabasse a pandemia, podia comprar agora, usa depois. Os produtos, né, que eu tenho a linha de cosméticos Espelho da Flávia, vendia os produtos, entregava para o cliente em casa, né, com todas as medidas sanitárias, e assim a gente foi empurrando esses dias enquanto estavam fechados, e fazendo promoção, e trazendo a cliente. Graças a Deus, nós tivemos assim, como muita gente estava em casa, as pessoas tinham que ir a algum lugar. Então, nós formamos um marketing atrativo para que essas pessoas que estivessem em casa no período de pandemia viessem até nós para cuidar da sua saúde, eu falo psíquica, né? Porque a estética, ela ajuda muito, né, na saúde psíquica, né? Um momento seu, um momento dentro da clínica da beleza. Então, graças a Deus a gente foi, mas não foi fácil, era todo dia ali mandando mensagem, ligando, oferecendo, né, as minhas funcionárias auxiliando e vendendo produtos para que eles usassem no período posterior. Aí fomos nos segurando. E no começo da minha carreira na estética, eu sempre trabalhei à noite, né? Eu trabalhava de dia com a clínica e à noite eu trabalhava no hospital, até poder me estabilizar e acabar não abandonando, mas conseguir sair da noite. Depois de 17 anos trabalhando à noite, eu consegui deixar para trás essa parte. Mas não foi fácil, foi bem complicado mesmo, assim, tinha dias de entrar em crise de choro, em crise de pânico e parar e pensar o que eu vou fazer. É a inovação, né? É você trabalhar com inovação. Eu acho que nós podemos observar, né, durante a pandemia, principalmente no início da pandemia, onde as pessoas realmente, e agora? Está tudo fechado,
não posso sair de casa, como que eu vou fazer para comprar alguma coisa, para ir no mercado, para ir na farmácia? E aí veio os aplicativos, né? Exato. Então, onde as pessoas acabaram aprendendo a trabalhar um pouco mais dentro desses aplicativos, e onde muitas pessoas, muitas pessoas que são empreendedoras tiveram que entrar nesse meio, né, para poder oferecer o seu produto. Sim, é Então, a inovação, você tem que aprender, né? Eu falo que é um aprendizado contínuo. Sim. Né? O que você pode fazer nesse período? O que eu posso oferecer? Não foi fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Estão todas lá, não precisei dispensar ninguém, né? E você tem uma equipe forte, né? Quando você trabalha com equipe, você tem que ter eu falo, é um time, todo mundo tem que jogar do mesmo lado. Fica muito mais fácil, né, de você desenvolver o teu trabalho, de você ir em frente quando você tem um time bom, um time forte, que joga e veste a camisa de verdade. Exatamente. Né? Fica muito mais fácil. Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta da Cristiane aqui, ela é enfermeira, e ela pergunta qual que é a importância do empreendedorismo para o profissional enfermeiro. O empreendedorismo é importante para todas as classes, para todas as pessoas. Mas quando você começou, você falou que você trabalhava, você foi pelo caminho mais longo, foi investindo e montando a sua empresa sem antes entender um pouco ou ter uma ajuda de quem realmente tinha esse domínio do empreendedorismo. Então, eu imagino que a pergunta seja mais ou menos por aí. Para o enfermeiro, é muito difícil ele entender isso, ele conseguir entrar nesse ramo? É assim, não é difícil, mas como nós não temos base dentro do empreendedorismo, né? Na nossa formação a gente não se forma para ser empreendedor. Eu espero que muito breve isso mude, né? Nós estamos assim olhando sempre para o lado enfermeiro, prestador de serviço hospitalar, saúde pública, né? Nós estamos dentro de trabalhando para alguém, né? Quando você olha o enfermeiro empreender, é muito novo, né? É novo pra gente assim no dia a dia. E nós encontramos muito essa dificuldade, não é uma dificuldade, eu acho que é você buscar o conhecimento, né? Eu acho que todo mundo pode ser um empreendedor, né? Como eu coloquei lá no começo, você tem que ter uma meta, o que você vai empreender, né? Eu acho assim, todo mundo tem capacidade, mas eu tenho capacitação para isso, né? Capacidade todo mundo tem, capacitação a gente tem que correr atrás. Então, se a gente quer empreender, a gente tem que se capacitar para isso. É você abrir mão de muita coisa e para você se dedicar àquilo que você está tentando difundir. Eu particularmente acho que para nós enfermeiros não há dificuldade nenhuma em empreender, né? Em questão de, lógico, a questão financeira a gente sabe que pega bastante, né? Que o enfermeiro poderia ganhar um pouquinho mais, né? Bastante a mais. Mas a questão de você abrir mão, de você trabalhar horas, de você pensar, de você raciocinar, de você descrever, isso a gente já tem na nossa formação, né? Hoje a gente tem, eu já trabalhei em 3 empregos na minha vida, alguns anos atrás, né? Muito. Hoje eu trabalho muito, mas às vezes tem gente que fala, meu Deus, você trabalha demais. Eu não trabalho nem metade do que eu trabalhava antes, né? E trabalhava prestando serviço para outras empresas, né? Ganhando só aquilo o mês inteiro. Você trabalhar e você não sair daquilo, né? Hoje não, hoje eu sei que se eu trabalhar 20 horas num dia, eu vou ganhar mais. Sim. Porque eu estou trabalhando não mais. Sim. Se eu trabalhar antigamente, fazia 36 horas de plantão seguidas,
né? E no final do mês ganhava a mesma coisa. Então, assim, tem gente que fala, o que te motivou? O que me motivou foi ganhar mais. Porque eu sempre olhei para mim e falei assim, meu Deus, eu tenho tanto conhecimento, estudei tanto, trabalho tanto para ganhar isso, não, eu quero mais. Então, eu acho que o próprio objetivo financeiro te alavanca, te dá um bom impulsionamento no você empreender. Porque empreender não é difícil. Ele só determina que você conheça as regras. Você tem que seguir a regra, né? Tem que trabalhar, tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. Não é porque você tem... porque eu tenho uma clínica hoje que eu levanto a hora que eu quero. Não. Eu chego antes de todo mundo e saio depois que todo mundo, né? Às vezes 7h30 da manhã eu tô lá, saio de lá 9 horas da noite. De segunda a sexta. Segundão. Ontem eu fui atender uma cliente 9h30 da noite. Então, assim, é você olhar no teu empreendimento e ver o que você está disposto a fazer. O que você está disposto a abrir mão, o quanto você está disposto a empreender. Né? Aí dá certo. Agora, se for para você empreender, a pessoa que já chega no empreendedorismo pensando, eu vou montar um negócio porque eu trabalho a hora que eu quero, ela já está com um passo para falência, né? Ela já tem um passo errado, já está fadado a não dar certo, né? Você já tem que ir pensando que você vai trabalhar mais, que você vai se dedicar mais, que você não vai dormir pensando no dia seguinte, né? Como na pandemia, ter crises de insônia, crises de ansiedade, com medo, ansiedade, medo do futuro, o que eu vou fazer. Então, você perde o sossego do dia a dia, né? Da rotina. Fala, enfermeira, você empreendendo, você não tem mais rotina. Isso acaba na tua vida. Então, o que o enfermeiro pode empreender? Pode. Ele tem capacidade? Tem. Mas tem que se capacitar para isso. Porque às vezes, né, nós conhecemos muitos, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que trabalham em 2, 3 empregos. Então desprende uma quantidade de horas gigantesca trabalhando, né? Mas deu o horário dele, ele vai para casa. Sim. Acabou o dia para ele, né? Agora, você cuidar do seu próprio negócio, como você falou, às vezes você está em casa, mas não desligou ainda. E imagino, né, que muitas noites você passou acordado realmente. O que eu vou fazer amanhã de melhor para poder atender melhor a minha clientela? Sim. E inovar, uma inovação em cima da outra. Porque hoje em dia muda tudo muito rápido. Então você sempre tem que estar na frente, né? Porque se você não tiver com o olhar sempre na frente, você vai ficar para trás. Né? Não é isso que a gente quer. Sim. Estava lendo um artigo essa semana, né, de uma empresa aí muito conhecida no mercado que fabrica, constrói, prepara celulares, né? Então, o aparelho celular hoje, todo mundo tem um celular, né? E o dono dessa empresa comentando que ele chegou numa geração onde ele vai ter que inventar outra coisa além do celular para poder continuar aumentando a renda, porque agora está estagnando o celular, o aparelho. O equipamento já chegou numa geração que não tem muito para onde expandir. Vamos ter que mudar agora. E aí a gente retrocede um pouco no tempo e realmente, né, há alguns anos atrás não existia o celular. Era o aparelho de telefone, depois veio o bip, né, para aqueles que são um pouco mais antigos, né? Eu não conheci, mas eu ouvi falar. Eu já ouvi falar que existe, nem vindo lá, né? Então as coisas vão evoluindo e agora ele faz esse comentário, né? Eu vou ter que começar a pensar em um outro equipamento, em um outro aparelho para poder sair do celular. Sim. Então é como você falou, a gente precisa estar inovando todos os dias para poder estar sempre na frente. Na frente. É investimento, né? É muito investimento. E como a Anselma falou, ela prestava o serviço, mas indicava um outro tratamento. E depois ela já colocou
a própria linha de cosmético, linha né? de cosmético. Então, eu sou suspeita de falar, porque eu, além do serviço, eu também compro também os cosméticos, né? Então, continuando aqui, o nosso colega Matheus, que é lá de Toledo, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp particular aqui, e ele que está interessado na sua experiência de ensino. Tá? Aliás, um abraço para o Matheus. E ele queria que você dissertasse sobre isso. Ele só pediu para colocar a sua experiência de abrir essa instituição de ensino. Da instituição. Provavelmente ele está querendo ver aqui uma escola técnica. Então, Matheus, eu atendo numa cidade aí do lado de vocês, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste e Quarto Centenário. Inclusive, eu nasci lá perto do Matheus, Formosa do Oeste. E eu vou todos os meses lá para serviço em 3 clínicas nessas 3 cidades lá. Quanto à instituição de ensino, foi uma ideia que surgiu junto com um mestre muito amigo meu da época da faculdade, o professor Denecir Dutra, né? Em disseminar esse conhecimento, né? Ele sempre fala assim, você tem bastante conhecimento na área, você estuda bastante, vamos disseminar esse conhecimento para quem gostaria de aprender. E acabamos montando o Instituto Luxor, né? É um instituto que já tem pouco tempo de mercado. Aí veio a pandemia, a gente deixou ela meio em stand-by. Falei para ela, não vamos investir profundamente agora, que a gente não pode ter aula presencial, né? Na minha área, a maioria das aulas são presenciais, são práticas, né? Na minha área da estética, a maioria das aulas são práticas. E agora a gente está voltando com os cursos presenciais, né? Limitados. Geralmente, os cursos que eu ministro são VIP, né? Eu falo pela complexidade do que eu oriento, né? Então, eu prefiro fazer o curso VIP, porque eu sei que quem veio aprender vai sair realmente qualificado, né? Eu sempre costumo dizer, eu falo assim, meu Deus, eu tenho medo de dar um certificado e a pessoa fazer coisa errada e dizer, aonde você aprendeu? Lá na Luxor, né? Então, você tem que qualificar bem o profissional, porque é ele que vai levar o teu nome, né? Na tua empresa, o instituto. E alguns outros cursos na área de administração, também vamos fornecer consultorias da área de administração, assessoria na área de administração, de gestão empresarial. Tem alguns, esse fica por conta do professor Denecir, que é ele que faz essa orientação, alguns cursos direcionados a home care, a cuidado de idosos, né? Então, e o que nos levou a montar esse instituto foi realmente disseminar o conhecimento, né? A gente poder disseminar essa ampla gama que tanto ele quanto eu temos, né? Para orientar novos profissionais, novas especializações na área. Bacana. Aproveitando aqui o gancho dessa pergunta aí com relação a ministrar aulas ou treinamentos, cursos, né? Quero mandar um abraço aí para o enfermeiro Luiz Marcelo. Ele está assumindo agora aí uma coordenação uma instituição de ensino, e aí ele pergunta como inovar frente à pandemia com relação ao ensino. Aulas online, o pessoal vai aderir, está aderindo, quando você precisou fazer essa sua adaptação. Você comentou, vamos deixar em stand-by um momento, sentir como a pandemia vai se comportar, e aí a gente assume novamente, né? E eu imagino que seja a preocupação dele. Ainda estamos, né, frente a uma pandemia, não conseguimos voltar ainda 100% às aulas presenciais. E você tem alguma dica para ele, como ele inovar dentro dessas aulas? Ele é coordenador do curso técnico de enfermagem. As aulas online, elas dão muito resultado,
eu acho que na pandemia, eu sempre digo que nada vai voltar como era antes, né? Muitas empresas aprenderam que seus funcionários podem trabalhar em casa, né? Então a gente vê muitas empresas, muitos funcionários que hoje trabalham em home office, né? E muitas pessoas acabaram aderindo a cursos online, a especializações online. A gente sabe que o que é prático, presencial, é muito melhor, né? Eu sempre achei. Eu vou num congresso agora em dezembro, em novembro, em Gramados, e eles tinham as duas opções. E você assistiu o congresso online ou você assistiu o congresso presencial. Eu optei em presencial. Porque, assim, lógico, um custo é um pouco maior, você vai, né, ter o deslocamento, mas o que é presencial, você está ali, você consegue absorver melhor, né? Querendo ou não, hoje o que é online, você está ali assistindo uma aula, tá, né? Vamos falar das mulheres, está ali assistindo a aula, a criança está gritando, o cachorro está latindo, o vizinho está batendo no portão, a panela está derramando. Então você sabe que você não consegue se concentrar, né? Hoje, as aulas online é uma opção muito boa para quem não tem essa disponibilidade de estar indo, né? Mas o presencial hoje ainda é muito importante. Para mim, o presencial é essencial. É onde eu aprendo mais, é onde eu concentro aquelas horas de aprendizado, né? E uma dica para ele, né? Já que a gente fala tão pouco em gestão empresarial na enfermagem, poderia, dentro da instituição que ele assumiu, né, olhar com carinho para esse lado de gestão e montar um curso direcionado, né, a gestão, tanto para o técnico, né, que técnico também empreende, quanto para o enfermeiro, né, um curso ali para empreender uma inovação dentro da instituição, se ainda não houver, né, de gestão empresarial, né, como ensinar, direcionado ao enfermeiro, como ensinar o enfermeiro a trabalhar dentro do empreendedorismo. Né? É uma ótima dica, né? Ou mesmo uma matéria dentro da grade curricular. Dentro da grade curricular, uma noção básica, né? Uma noção básica do que é empreender, né? Eu lembro que na universidade a gente teve aula de matemática, né? Para aprender a fazer cálculo de medicação, que se você for analisar era uma coisa que todo mundo tem que saber, né? Você aprendeu no colégio, né? Mas a gente teve. Sim. Então, assim, o empreender era uma matéria que você pode colocar curta, pincelar, pelo menos para abrir a visão de quem quer aprender, porque quem olha e se sente um empreendedor vai correr atrás de uma especialização maior. Você tem já uma noção básica, né? Então, sabe que é possível e é um inicial, né? Sim. Hoje as universidades, as escolas preparam a enfermagem realmente para atuar na linha de frente, né? No dia a dia. Então, acho que colocar uma matéria que fale sobre isso ou até montar um curso específico, né? Tá aí, Luiz Marcelo, uma excelente dica, né? Então, Selma, montar um curso aí específico dentro dessa área. Mesmo que seja uma matéria optativa, mas já é alguma coisa, né? Sim. Exatamente. Como uma complementar, né? Uma matéria complementar ali. Aproveitando aí, Anselma, quais as tendências que você vê e oportunidades que você vê como empreendedorismo para a enfermagem? Hoje a enfermagem, as clínicas, né, de enfermeiros, é uma tendência muito grande, até deixo como dica também para os enfermeiros que querem abrir uma clínica, tem que colocar a cara mesmo, tem que enfrentar, porque assim, as clínicas de enfermagem não são muito difundidas, como eu falei, as pessoas estão acostumadas a ver o enfermeiro dentro do hospital, né, então quando ele vê o enfermeiro empreendendo com uma clínica, nossa, mas é o enfermeiro que é uma clínica, né? Não tem um médico dentro da clínica. Nós temos que começar a mostrar para a população que nós temos essa capacitação, que nós aprendemos para isso, que nós temos uma lei que nos permite e nós temos regra que nos rege. Então a gente tem que fazer com que a população entenda que existe isso e levar a confiabilidade, né? A capacitação, você tem que estar capacitado também para levar o nosso nome, né? A população ela tem que entender
Os consultórios que hoje eu vejo muita ascensão é os consultórios de obstetrícia, né? Eu conheço pessoas que têm consultórios de obstetrícia, que trabalham com o planejamento do parto, que trabalham com o pré-natal, com orientação pré-parto, com a amamentação, né? Com os cuidados pós-parto também. As clínicas de vacinação, né? Hoje vem aumentando bastante. A clínica de vacinação, ela tem um grande empecilho que é o custo, né? Que elas são um custo muito alto para você abrir uma clínica hoje, né? Nesse segmento. Mas as clínicas obstétricas, clínicas ginecológicas, clínicas de acupuntura, né? O custo é relativamente baixo, porque ela demanda mais cuidado, mais orientação. Sim, mais orientação. Mas ela tem um bom retorno. Realmente, as colegas que têm essas clínicas, elas têm tido um bom retorno. É claro que todo início ele é difícil, né? A gente sabe disso. Mas com a divulgação, com o tempo, ele tem um retorno bem significativo. Divulgação os cuidados, é tudo, né? Sim, os cuidados home care, né? Desde sempre o home care obteve resultado, né? Mas até então os home care, a gente tinha alguém que era dono da empresa e você prestava serviço para a empresa, né? Então, por que não prestar direto para o paciente, né? Direto para o cliente? Você não precisa estar ligado a uma empresa para você prestar o serviço que você sabe fazer, né? Então, você mesmo, como enfermeiro, pode montar a sua equipe, né? Montar o seu home care e difundir o seu trabalho. Desde que você siga todas as regras, todos os conhecimentos, toda a legislação daquele empreendimento, você é capaz. E hoje, com as doenças, né, eu falo, é uma coisa triste, mas que a gente sempre fala, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente tem que olhar a oportunidade que nos traz. E, infelizmente, com a pandemia, muitos pacientes tiveram comorbidades relacionadas à doença e sequelas, né? E que cuidam em casa. Então, por que não fornecer o nosso trabalho em casa para essas pessoas? Exatamente. Né? Então, eu acho que o home care hoje também deu uma boa amplificada no âmbito de profissional. Porque a gente está tendo mais pessoas que necessitam desses cuidados domiciliares, né? E até mesmo assim, a questão de você tirar o seu idoso de dentro de casa para levar a fazer um procedimento fora. Muitas pessoas estão optando em pagar para alguém vir até você, para não correr o risco de tirar a pessoa, né? E a estética, claro, né? Que a estética realmente é um campo de ascensão, é um campo que dá muita briga, dá muita encrenca, porque pode, não pode, faz, não faz, quer, não quer. É uma coisa... Eu sempre costumo dizer que é um negócio, a estética, que dá dinheiro, né? Que ela é rentável. Então, tudo que é rentável gera uma briga muito grande, né? De poder, de posse, de proibições, né? Então, assim, mas a estética em si, quando você se capacita, porque você tem que estar capacitado, porque, né? Na estética, eu sempre costumo dizer assim, que você tem que ser melhor do que como um enfermeiro assistencial. Porque quando você trabalha com uma doença, a pessoa, você procura o restabelecimento, né? Você traz o restabelecimento para aquela pessoa. Quando você trabalha com a estética, a pessoa já está bem. E você não pode trazer um problema para ela, né? Então, ela já está bem de saúde, né? A autoestima, muitas vezes, é uma autoestima baixa. Então, ela vai procurar você para melhorar. Então, você não pode trazer um problema para ela, né? Então, a área da estética ela é difícil por conta disso. Você não está trabalhando com gente com uma patologia que você vai tratar. Você vai tratar uma pessoa bem para ficar melhor. Então, assim, é um desafio bem grande, né? Que você tem que se dedicar muito mais. Mas é uma área de grande ascensão. Grande ascensão na área da enfermagem. Ontem eu estava até comentando com uma colega, que também é conselheira daqui, sobre esses seguros que hoje em dia tem, né, com prevenção, né, você até comentou agora que não pode causar lesão e tudo isso.
Quem está iniciando nessa área de estética, nessa área de consultório, né, que bem vista, você aconselharia fazer esse seguro como forma preventiva? Sim. Sim, você tem que ter alguma coisa que te ampare, né, legalmente. Tem que sempre estar legalmente amparado, né, por um seguro, pela legislação, pelas regras, pelas normas. Eu sempre costumo dizer, principalmente na estética, a gente vive numa corda bamba, porque você trabalha com pessoas e você não tem quem responda por você, né? Se acontece um erro dentro de um hospital, lógico que você vai responder perante o hospital, mas quem vai responder perante o cliente é o hospital, né? E você está dentro do ambiente hospitalar. E quando você está fora do ambiente hospitalar, você tem que se respaldar o máximo possível, porque é você por você, né? E os seguros te trazem essa segurança, né? Como o nome mesmo já diz, essa segurança do planejamento do teu trabalho e você saber que por mais que você siga extremamente correto, se acontecer alguma coisa, você tem o que te amparar. Mais uma dica aí para quem está começando, além de toda a legislação, além do respaldo e da especialização que você tem, Você né? tem que ter E principalmente o planejamento financeiro, né? Tudo isso que a gente precisa manter, né? Mais uma dica aí da nossa empreendedora. Anselma, você comentou, né, em algum momento da sua apresentação algumas barreiras dentro do empreendedorismo, né? Você citou lá a barreira do conhecimento, barreira pessoal, ética e legal e a barreira do amor, né? Então veio uma pergunta de um dos ouvintes aqui: qual dessas barreiras para você foi mais difícil, mas que você conseguiu vencê-la? Isso não deve ser regra para todos. Sim, mas para mim a maior barreira, eu acho que até há pouco tempo, é a barreira do amor. Porque eu tenho uma gerente na minha clínica que ela fala: para de fazer e fica dando desconto, fazendo as coisas de graça para os outros. Porque assim a gente aprende a trabalhar por amor, né? A prestar um serviço sem ganhar nada mais por aquilo. Então, muitas vezes o cliente chega, daí você faz ali o orçamento e fala assim, aí ela fala, mas é que agora eu não posso fazer porque eu, né, por causa do... Não, mas eu vou... Aí você começa a dar desconto. Porque eu começo a pensar assim, talvez aquilo vai trazer um bem-estar tão grande para aquele cliente que eu acabo, assim, deixando o amor falar mais alto. Daí eu acabo fazendo procedimento, muitas vezes o cliente vem e eu falo, vem cá que eu vou te fazer um negócio pra te dar de brinde. A minha gerente fica louca, né? Ela fala, você não pode ficar fazendo essas coisas. Eu falo, eu não aguento. Quando eu vejo, eu já fiz, sabe? Então, realmente, isso é uma coisa que eu me policio muito. Porque eu tenho uma empresa para gerir, eu tenho funcionários para pagar, eu tenho contas a pagar. Então, a gente tem que tirar isso da vida. Você tem que fazer com amor, mas não de graça, né? Então, isso, para mim, foi a barreira mais difícil mesmo. Eu aprender que eu não estava ali só para prestar o serviço para o cliente, que eu estava ali com um intuito de um retorno financeiro, né? Então, isso acaba barrando muito, assim, sabe? A gente. E é difícil, não é fácil você, né, prestar tanto serviço, tanto cuidado, e de repente você fala, não, mas eu tenho que cobrar por isso que eu estou fazendo. Mas você aprendeu que você tem que trabalhar por amor, né? Você trabalha com amor no que você faz. E você cobrar, como eu falei ali, eu até citei a questão de você, o vizinho chegar, faz uma intramuscular aqui para mim, eu tenho que tomar uma injeção, faz fácil, R$50, R$100, você tem que cobrar. Porque você tem conhecimento científico, você estudou para aquilo, você aprendeu que existe uma regra, que existe uma técnica, que existe uma complicação se for feito errado, né? E você vai ali, mas é simples, é só uma injeção. Você vai fazer a injeção. Né? Se der uma complicação, você que vai responder. Você que vai arcar. E ainda vai ter que responder o porquê que você fez aquilo. Sim. Sem um amparo legal, sem estar dentro de um ambiente regulamentado, né? Você vai responder várias questões éticas.
Com certeza. né? Legais e até criminal, Sim. né? Então, Pode fazer uma denúncia contra você e você tem que responder eticamente por aquilo. exatamente. Então, Né? Então, assim, essa barreira, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora já fez isso, já fez um curativo sem cobrar nada, já passou uma sonda, né? Já do paciente que é acamado sem cobrar nada, fez uma injeção, uma insulina, orientou alguém como aplica sem cobrar nada. Eu tenho certeza. Aí o pessoal fala: ah, mas eu aprendi a fazer, como é que eu não vou fazer? Mas é a tua profissão, né? Você trabalha para aquilo, né? Você não vai no mercado e o cara do mercado te dá um pacote de arroz sem ter cobrado. Não, ele vive daquilo, é a profissão dele. Você não vai no advogado pedir uma consultoria para o advogado e ele vai ali te ensinar. Não, ó, você vai pegar todos esses documentos, aqui eu vou escrever o documento, você vai lá e leva para registrar. Não, se ele escrever uma folha, eu sei que meu marido é advogado, se ele escrever uma folha, ele vai cobrar por aquela folha que ele escreveu. Ele não vai fazer de graça, né? Mas é só uma folhinha que você vai fazer, não tem problema. Foi eu que fiz, eu cobro o meu trabalho, né? Então, assim, a gente tem que aprender a precificar o nosso conhecimento. Nem o nosso trabalho, mas o nosso conhecimento. Porque nós pagamos por esse conhecimento. Né? Então, ele tem que ser precificado pelo que ele realmente vale. Então, assim, em questão das barreiras, essa realmente foi a barreira mais difícil para mim, que hoje, às vezes, ainda me impacto nela, assim, sabe? Que às vezes eu tenho que sentar e pensar, não é assim, eu tenho que trabalhar pelo que realmente estou disposta a fazer aqui e tenho que precificar o meu trabalho. A gente observa, né, todos os dias por aí essas situações. Ah, você troca um curativo, você aplica uma injeção, você consegue avaliar a minha mãe, o meu pai, vizinhos, né, nos procuram para fazer isso, né, pedir essas opiniões. E a enfermagem vai de um modo geral, né? E não pensa, na maioria das vezes, em cobrar, né? E aí que a gente vê o amor envolvido na profissão, né? Mas como você comentou, hoje existe uma tabela, né, amparada legalmente de valores que a classe pode, né, cobrar. E como você falou, nem muitas vezes pelo procedimento, mas sim pelo conhecimento do procedimento que ele está fazendo. Sim. Eu imagino que essa barreira do amor não foi só para você, mas dentro da enfermagem vai ser para muitas pessoas. É porque eu acho, muitas vezes você não para pensar que existe essa barreira. Sim. Mas existe. A gente se depara nesse simples exemplo de você chegar ao vizinho e falar: faz uma injeção para mim, é tanto. E o vizinho te olhar e falar: nossa, você vai cobrar? Vai cobrar. Estou cobrando porque eu estudei para isso, né? Existe uma legislação que me ampara para isso. Acho que se todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares colocassem isso em mente, a nossa profissão se valorizaria mais. Com certeza. Né? Com certeza. Você não procura uma consulta médica só para pegar uma receita, ele vai cobrar a consulta. Sim. E é só para copiar uma receita. Exatamente. Mas mesmo assim, né? Se não for no âmbito da saúde pública, né? Se for um hospital particular, só para olhar teu exame, se tá tudo normal, ele vai cobrar. Só para te duplicar uma receita que é uso contínuo, ele vai cobrar. Né? Então, assim, todo mundo precifica o teu trabalho. Nós, enfermeiros, temos que aprender a precificar isso também. Porque ele já existe uma tabela de valores. Sim. Né? É só nós colocarmos isso em prática. Falando em tabela de valores, a Luana está perguntando onde ela encontra essa tabela de valores. Luana, no site do COFEM, você pode encontrar essa tabela de valores. Só digitar lá, você encontra, aliás, essa resolução desse ano. Então, tá bem atualizadinha lá. Né? Eu até tinha escrito em algum lugar. Bem tranquilo, você digita lá e tem todos os procedimentos com os valores sugeridos lá, que ele é o mínimo, tá? É a tabela mínima, né? Tem um empreendedor que dá um curso online que eu assisti uma frase dele que ele diz assim:
você não vê a Coca-Cola reclamando que a Dolly vende barato, né? Por quê? Porque você não pode deixar ninguém precificar o teu trabalho. Sim. Você tem que colocar o valor Sim. que você realmente vale, né? Se você vale 10, você vai cobrar 10. Sim. Se a pessoa puder pagar, ótimo. Se ela não puder, infelizmente, não posso prestar o serviço. Então, você tem que aprender a se dar valor, né? Eu acho que nós, enfermeiros, temos que aprender a dar valor à nossa profissão, né? E só assim a gente vai ganhar um respeito ainda maior, né? Dentro do âmbito mundial mesmo. Sim. Eu acho que aos pouquinhos a enfermagem vem ganhando essa valorização, né? Se parar e olhar um pouquinho, não precisa ser muito tempo atrás, esses serviços realmente tinham um grande valor, né? Mas não era cobrado nada referente a isso. O enfermeiro era preparado para a mão de obra, para fazer cada vez mais, cuidar cada vez mais, né? E hoje o enfermeiro está acordando, né? Sim. Está começando a aprender a empreender, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Tá, vamos sim, cada vez evoluindo mais, né? Cada vez evoluindo um pouquinho. Com certeza, com certeza. Você colocou para nós, Anselma, que no início da sua carreira de empreendedor, você trabalhou à noite, né? E durante o dia você trabalhava na empresa. Quando você viu que era o momento de fazer a transição, de parar de trabalhar na empresa, você trabalhava à noite, e ficar somente com a clínica? Quando eu não estava mais tendo tempo viável na clínica, né? E eu estava assim, com muitos clientes, eu falo graças a Deus, né? Nunca me faltou. Eu estava tendo assim, muitos clientes, não estava conseguindo associar o trabalho da noite, o trabalho com os clientes e a administração da empresa, porque eu administro tudo, né? Eu faço toda a administração, RH, faturamento, toda essa parte ainda sou eu quem faço. Sou uma pessoa muito apegada, eu não consigo sair delegando as coisas. Eu fico tudo muito para mim. E eu comecei a analisar que com tudo isso eu não conseguia me dedicar a nada 100%, né? Porque eu tinha que sair um período antes da clínica para poder ir para o hospital. Eu trabalhava a noite inteira, voltava para a clínica, muitas vezes cansada, claro, a gente trabalhava à noite, cansada. Acabava acumulando tarefas para o dia seguinte, pegava os finais de semana para terminar aquelas tarefas. E como o meu fluxo de cliente estava aumentando muito rápido, aí eu tive que optar em abandonar mesmo a área hospitalar e me dedicar 100% ao empreendedorismo na clínica, né? E não me arrependo, graças a Deus, foi aí que eu consegui realmente alavancar, porque eu tinha mais tempo hábil para trabalhar e empreender e inovar dentro do que eu tinha. Eu consegui me dedicar 100% ao que eu fazia, né? Então, você se dedicar 100%, você tem um retorno muito grande. Para encerrar agora, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma dica, né? O que você tem de palavras finais para quem deseja empreender, para quem está saindo da faculdade ou para quem já está na metade da carreira e quer mudar de profissão, quem tem esse desejo. A minha dica é assim, tenha coragem e faça. Não espere para depois, tá? Independente se é começo de carreira, se é meio de carreira, se eu conheço colegas de trabalho que se aposentaram na enfermagem e agora são empreendedoras, que trabalham no empreendedorismo, porque enfermeiro nunca para de trabalhar, né? E não tenham medo. Eu acho que o medo segura demais a gente, né? Eu falo, o não a gente já tem. Então, empreendam, vão atrás, corram, se especializem, tenham certeza, coloquem no papel o que você quer fazer e não tenha medo.
né? É um conselho que eu deixo assim, empreenda, faça com que a nossa profissão cresça cada vez mais, né? Eu tenho uma estagiária que, que me acompanha, que quando ela chegou comigo, ela tinha intenção de ir embora e de trabalhar em outro lugar, né? Um dia eu cheguei para ela e falei assim, mas por que você vai trabalhar para alguém? Sim. Você já sabe, trabalhe para você. Ela ficou me olhando assim e foi embora naquele dia. No outro dia ela chegou, você sabe que você tem razão? Vamos montar o nosso negócio? Vamos. E daí que ela vai ser minha sócia numa clínica lá em Florianópolis, né? A gente montou essa ideia, em janeiro estamos lá. Então, assim, não tenha medo, você não tem que ter medo. É porque a gente está assim, nesse segmento de trabalhar para alguém. Eu falei, não, você não tem que trabalhar para alguém, trabalhe para você. Por que você vai ganhar dinheiro para alguém? Você pode ganhar para você, né? Então, você não pode ter medo. O não a gente já tem. É só se especializar, né? Estudar muito, que você vai ter que estudar muito para sempre, né? Você vai ter que estudar para sempre, inovar, colocar suas ideias em dia, porque todos nós somos capacitados, né? O enfermeiro ele tem capacitação de prestar o serviço de qualidade, porque isso a gente aprende, né? E o que a gente não souber, a gente corre atrás. Com certeza, com certeza. Perfeito, não é à toa que foi indicada aí ao Prêmio Empreendedoras Paranaense, né, gente? Obrigada. Enfermeiro Márcio, para encerrar aí. Infelizmente, Anselmo, nosso tempo, né, tá se fechando aí. A gente sabe que você tem a clínica. Quer deixar um contato da clínica, um endereço para as pessoas que estão nos assistindo aí, talvez fazer contato, ir até a clínica, conhecer? Sim, eu tenho uma clínica, o Spa Venus, lá na Fazenda Rio Grande. Vamos ter logo em Florianópolis, atendo numa outra clínica em Agudos do Sul e mais 3 lá na região do norte do Paraná, tá? Mas aonde eu mais me estabeleço realmente é na Fazenda Rio Grande, no Spa Venus. Se alguém quiser seguir nas redes sociais, tem lá Spa Venus, ou, né, lá tem os contatos de telefone. E tem o meu Instagram profissional, que é o Espelho da Flávia, que é onde a gente dá dicas, a gente coloca segmentos, mostra um pouco do nosso trabalho, do dia a dia. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber como empreender, aonde empreender, né, como que eu faço, pode entrar lá no Instagram, me manda um oi lá, eu passo contato para vocês e a gente precisar de qualquer dica, estamos lá. Ainda dou dicas assim e não cobro. Esse é por amor. Esse é por amor, esse é por amor. Vamos aproveitar essa brecha, né? Anselmo, a gente quer parabenizar aí pela palestra, agradecer, né? Estar hoje nesse sábado aí frio, Obrigada. De manhã, com a gente. O nosso muito obrigado por você estar aí compartilhando um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. E dizer que as portas do Conselho estão abertas aí para ajudar no que for preciso. Ai, que bom. Elia, obrigado, né, por estar aí conosco, agradecer a todos os profissionais do Conselho que estão aí nos ajudando hoje, não só hoje, mas todos os dias, né, e parabenizar vocês da enfermagem que estão disponibilizando um pouquinho do seu tempo, né, para ter um pouco mais de conhecimento, aprender um pouco mais, né, sobre a área que você deseja. Deixe informações, deixe recado, deixe opiniões, deixe solicitações, né, na nossa página, para que a gente procure os profissionais certos e traga aqui para vocês poderem aprender cada vez mais. Então, um bom dia a todos. Não esqueçam, segunda-feira as questões vão estar na página que você fez a inscrição. Responda as questões e, na sequência, você consegue retirar o seu certificado. Sigam as nossas redes sociais, que vamos estar divulgando os próximos eventos, as próximas palestras que virão. Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até a próxima.